Olá, turma da disciplina de Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Sejam bem-vindos. A aula de hoje é muito especial, porque hoje nós temos uma convidada, a professora Tatiana Claro, que vem apresentar a sua pesquisa, a sua tese de doutorado, que eu tive o imenso prazer e honra de participar da banca. Tatiana, eu conheço há pouco tempo, desde que nós tínhamos 17 anos de idade. Foi ontem, isso, não foi? Foi isso, a gente Logo ontem. mantém essa versão dos fatos. Ontem, mas brincadeiras à parte, preciso apresentar a professora Tatiana para vocês. Ela é doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, mestre em Educação, especialista em Administração e Planejamento da Educação, especialista em Supervisão Escolar e graduada em Pedagogia pela UERJ, onde nós estudamos juntas, viva a UERJ, né? Desde 2010, já atua como analista executiva em metrologia e qualidade no Inmetro, com ênfase na gestão de processos educacionais. Atualmente responsável pela reestruturação dos novos cursos técnicos do Inmetro. Possui ampla experiência em educação corporativa, educação mediada por tecnologias, desenvolvimento e capacitação no serviço público, tendo atuado em instituições de ensino superior públicas e privadas. Atuou ainda como orientadora pedagógica e professora em redes municipais, redes públicas municipais, uma delas a minha rede, Duque de Caxias. Tatiana trabalhou lá como professora, como orientadora, não é, Tatiana? Tatiana, seja bem-vinda, é um imenso prazer ter você aqui. Eu acho que, quanto ao nosso tempo, eu vou começar, e aí você já vai falando, fala um pouco mais de você, se você incluir isso na sua fala, tá? Tatiana, conta pra gente um pouco como a sua experiência como pedagoga e o exercício na escola pública, que foi a experiência anterior que você teve ao Inmetro, como tudo isso te auxilia na atuação profissional da educação corporativa? Bem, primeiro, quero agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui. E para qualquer pesquisador, é sempre um prazer enorme compartilhar um pouco daquilo que foi a pesquisa, dos resultados alcançados, né? Mas a minha pesquisa ela não está distante da minha trajetória profissional, pessoal, né? São áreas, esferas que conversam o tempo inteiro, né? E eu fiz o curso de formação de professores no ensino médio, claro que naquela época se chamava segundo grau. Em seguida eu faço pedagogia, onde nos conhecemos, né? E eu inicio meu trabalho como professora das séries iniciais em redes públicas. Logo após terminar a faculdade, eu fui buscar novos concursos e começo a atuar como orientadora pedagógica, inclusive na mesma rede em que eu atuava anteriormente como professora. E sigo assim por alguns anos, né? Então, nesse meio tempo, essas preocupações com currículo, planejamento, metodologia, recursos, práticas pedagógicas, avaliação da aprendizagem e até mesmo inovação na prática pedagógica já estava assim, muito presente na minha vida profissional de uma forma assim, bastante intensa. Curiosamente, as tecnologias ainda não estavam presentes. Eu tinha uma preocupação com a inovação, mas não com as tecnologias. Até que entre 2004 e 2005, eu começo a atuar como tutora no consórcio CEDERJ, né? Mais especificamente no curso de pedagogia ofertado pela UERJ, onde nós nos reencontramos. E isso em paralelo às minhas atividades como orientadora na escola pública. Só que eu fiquei tão encantada pela educação à distância e pelo que ela possibilita, por ela levar a graduação, no caso do CEDERJ, né, para o interior do estado do Rio de Janeiro, em locais em que a universidade pública ela não se fazia presente até então. E eu decidi entrar de cabeça e aprofundar meus estudos nesse objeto. Na verdade, assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu nunca consegui repetir modelos na minha vida. E para tudo que eu faço, eu ia buscar o porquê daquilo. E eu pensei em fazer uma pós-graduação em tecnologias, né? Até que eu fui convencida, né, pela pessoa que à época era um dos meus coordenadores, que o mestrado, e você também, Kate, na época nós conversamos muito sobre isso, que o mestrado, né? Você me fez uma vez uma pergunta que você falou assim: você vai colecionar pós-graduação? Né? Por que não o mestrado? Né? E eu fui buscar um mestrado que tivesse, à época, a linha de educação e tecnologias. E ali, ao longo do mestrado,
além do CEDERJ, eu comecei a atuar em vários projetos EAD, boa parte deles ligados à Universidade Aberta do Brasil, inclusive, onde nós também trabalhamos juntas, né? E eu segui por alguns anos nessa vida dupla. Só que eu estava muito envolvida pela EAD, eu queria viver EAD, eu queria respirar realmente EAD. Até que eu me deparei para um concurso para uma autarquia federal em Metro, onde eu poderia trabalhar 100% do meu tempo nessa área. E aí que eu faço a transição da educação escolar para a educação corporativa. Eu sou aprovada, né? E ali no Inmetro eu me deparo com um mundo muito novo para mim. Eu vou estudar planejamento estratégico, indicadores, benchmarking, processos, né? Só que ao mesmo tempo que eu aprendia muita coisa dentro desse mundo corporativo, eu percebi, né, eu aprendia sobre esses processos gerenciais, eu percebia que o meu conhecimento pedagógico era extremamente relevante para a instituição, inclusive era um diferencial, porque lá nós temos muitos administradores, muitos gestores, mas nós não tínhamos, né, pessoas da área de educação. Então, respondendo a sua pergunta, né, esse meu background como educadora escolar, meus estudos e práticas de currículo, planejamento, metodologia, recursos, avaliação, fizeram toda a diferença na minha atuação hoje na educação corporativa, né? E eu realmente enxergo isso como um diferencial e algo que eu posso contribuir na instituição que eu trabalho hoje. Perfeito, Tatiana. Na sua pesquisa, você fala em educação mediada pelas tecnologias no lugar de educação à distância. Explica para a gente por que essa escolha. Essa pergunta, Kate, ela é realmente fundamental assim, para compreender a minha pesquisa. E eu confesso que esse conceito de mediação ele foi um dos mais complexos a serem desenvolvidos na minha tese, porque eu buscava escrever, explicar de uma maneira que também fosse de fácil compreensão para educadoras e educadores. Aliás, essa foi uma preocupação que eu tive na tese, né? De trazer uma linguagem que ela fosse também para um público de educadores mais amplo, né? E não só para quem estava ali na academia, né? E eu gosto muito de uma frase da professora Beth Almeida, que ela fala que a definição de educação à distância perpassa pela compreensão da educação que se pretende realizar, a quem ela se dirige, como e por quem ela vai ser desenvolvida e quais tecnologias elas vão ser utilizadas. Então, quando eu trago aqui, né, qualquer definição de EAD ou educação com mediação tecnológica, ou educação mediada por tecnologias, é porque eu trago essa compreensão do que é educação também, aí como educadora, né, numa perspectiva muito mais ampla. E geralmente quando a gente fala de educação à distância, a gente pensa naquilo que ela não é. Ela não é presencial. Educação à distância é educação que não é presencial, né? Só que eu faço um convite na minha tese para a gente ir muito além e pensar as características, né, dessa educação que se faz não presencial. O que é isso, né? E aí nós temos como características, né, professores e alunos em tempos diferentes, em espaços diferentes. Isso tem um nome bonito, eu coloquei aqui para vocês na apresentação, né? E a Belloni, né, uma pesquisadora da área, ela vai falar da comunicação diferida, né, que são tempos diferentes para se comunicar. E ela vai falar também da descontiguidade espacial, que são alunos, professores geograficamente em posições diferentes no globo terrestre. Só que a gente fala dessas características e muitas vezes a gente deixa de olhar para uma terceira característica, que é a mediação. Uma mediação que ela é material e também pessoal. E é uma mediação dupla, portanto. Então, primeiro, para a gente entender então isso, a gente tem que pensar o que é mediação. Em termos genéricos, o que é mediação? Processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Eu tenho aqui dois elementos e no meio um terceiro elemento intermediário. Então, a relação ela deixa de ser direta e passa a ser mediada, né, por esse elemento. E numa perspectiva de Vygotsky, esse elemento pode ser um objeto, um signo, uma outra pessoa, né? Esses elementos mediadores, eles vão ajudar na realização de atividades humanas, inclusive na construção, na aquisição do conhecimento.
Então, nesse sentido, a gente precisa entender que as tecnologias, sejam elas digitais ou não, né, elas são instrumentos mediadores entre nós e o conhecimento, o mundo que precisamos conhecer. Então, essa é a mediação tecnológica. Só que há uma outra mediação, que é de pessoas, que é a mediação pedagógica, né? Então, no processo da relação dos alunos com os conteúdos, conhecimentos, há a relação também do professor, dos outros pares. Por isso que a gente fala que ocorre uma dupla mediação, né? Essa mediação ela é pedagógica e tecnológica. Essa dupla mediação ela está relacionada com ferramentas, com dispositivos que potencializam a ação docente, né, por meio dessas trocas síncronas, assíncronas, mesmo que professor e alunos, né, estejam geograficamente distantes ou temporalmente, né, em momentos diferentes. E esse olhar para essa dupla mediação leva a uma mudança em como entendemos e fazemos educação. Qual o papel do aluno, qual o papel do professor, que deixa de ser o transmissor do conhecimento e se torna um mediador nessas relações estabelecidas na aquisição do conhecimento. Perfeito. E, ao entender o que a gente fala, né, com educação mediada por tecnologias, fica claro que a EAD é uma das ofertas educacionais da educação com mediação tecnológica. Então, quando eu falo mediação, ela é um conceito mais amplo. Eu posso falar de e-learning, curso autoinstrucional, mobile, né, modelos híbridos, cursos integralmente à distância e até mesmo ensino remoto emergencial, porque usa algum tipo de mediação tecnológica e pessoal, pedagógica. Ótimo, Tati. Tati, porque minha amiga, tá, gente? Calma. Para vocês, Tatiana, professora Tatiana. Conta um pouquinho sobre o problema da sua pesquisa. Como que você chegou a essa necessidade de criar uns referenciais de qualidade para a educação corporativa no ensino, no serviço público? Muito interessante. Por sinal, gente, eu deixei o link da tese dela lá nos materiais complementares, tá? Passem lá, Ai, vale a pena. maravilha. Vale a pena. Obrigada mesmo, gente. Bem, eu já tinha falado que eu sempre busquei ali minha prática, né, o estado da arte. Eu, assim, nunca estive satisfeita em copiar modelos, né? E quando eu estou ali dentro da educação corporativa, né, dentro do Inmetro, eu me deparo, quando eu vou buscar ali leituras, conhecimentos a respeito, né, da educação corporativa, EAD, né, ou mediação tecnológica, eu me deparo com um gap de pesquisas sobre o tema, principalmente na perspectiva da formação humana. Por que eu falo perspectiva da formação humana, Kate? Porque a maioria das pesquisas de educação corporativa, elas até existiam, só que elas traziam assim, um ponto de vista muito gerencial da administração. Então, vai falar de desempenho estratégico, indicadores, formação de liderança, avaliação de resultados, retorno de investimento. Não que isso não seja importante, isso é fundamental. Só que só se olha isso. E os aspectos pedagógicos, tecnológicos, como planejamento, metodologia, recursos, docência, papel ali do instrutor, que é como a gente chama dentro dos treinamentos, né? Ambientes virtuais de aprendizagem, discussões sobre a tecnologia utilizada, sobre interação, que são imprescindíveis para a oferta de cursos, né? Dentro da educação corporativa com qualidade, raramente eram contemplados nesses artigos. E as pesquisas que eu encontrei com preocupação dessas questões, elas tinham como campus o ensino superior e não a educação corporativa. Ao mesmo tempo, eu percebi que os processos esses cursos, treinamentos oferecidos no serviço público aos servidores, né, careciam de um olhar para a qualidade em alguns aspectos, nesses aspectos, né, pedagógicos, tecnológicos, né? Eu percebi que muitos cursos eram elaborados por excelentes técnicos, um engenheiro, um pesquisador que sabia muito daquele assunto, mas eles não se tornavam eficientes do ponto de vista do ensino e da aprendizagem. Aliás, boa parte de cursos dentro do Serviço Público Federal tem mais de 50% de evasão. Como é que a gente vai falar de retorno de investimento se 50% dos alunos, né, dos cursistas,
estão desistindo dos seus cursos que estão fazendo para se qualificar profissionalmente. Então, eu entendi que essa poderia ser minha contribuição como pesquisadora no doutorado, já que sempre esse foi meu papel dentro da instituição que eu trabalho, contribuir com esse olhar pedagógico, isso que eu trouxe, contribuir com o olhar da formação humana, não pensar na qualidade dos cursos só na perspectiva do ROI, né, que é o Return on Investment, o retorno de investimento, né, mas construir uma tese com propostas de referenciais que fizesse com que todos esses elementos conversassem entre eles, né? Elementos tanto do ponto de vista da instituição, da corporação, como do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista pedagógico. Ótimo. Gente, eu torno a falar, passem na tese dela, referenciais de qualidade, tá? Então, tem uma pesquisa anterior e ela realiza, constrói esses referenciais que estão muito interessantes e que eu gostaria muito de ver logo publicado, tá, Tati? É um pedido. Aliás, já te pedi, eu quero um artigo seu para usar como material didático, porque está incrível. Vai sair. Vai sair, né? Ótimo. Então, vamos lá. Nos eixos planejamento e desenho didático, lá nos seus referenciais, e um outro eixo, material didático, forma e conteúdo, o que você tem para contar para a gente sobre os referenciais de qualidade dirigidos a esses dois eixos? Conta para a gente. Maravilha. Kate, se você me permite, eu vou só mostrar um quadro com os referenciais completos, para que a gente possa ter a visão do todo e ver onde esses eixos estão presentes, tá? Porque vale dizer assim, que os referenciais, eles estão separados aqui por uma questão meramente didática, para que eu pudesse, de alguma forma, né, explicar isso melhor na tese. Só que todos eles conversam entre si. Então, primeiro emergem, né, 3 grandes grupos. Um grupo ligado a aspectos organizacionais, outro grupo que eu posso falar que é aquele olhar mais administrativo da educação corporativa, outro grupo ligado a recursos humanos, infraestrutura, né? E um terceiro grupo ligado a aspectos didáticos e pedagógicos, tá? Então, os aspectos organizacionais referem-se ali, né? A articulação com processos de gestão de conhecimento da instituição, a necessidade de capacitação que aquela instituição necessita, a avaliação dos resultados, né, que eu falei muito, né, porque, aliás, a maior parte dos artigos que eu encontrava era sobre avaliação de resultados, mas não de aprendizagem, né? O projeto da instituição. Pela perspectiva dos recursos, a gente vai falar da gestão pedagógica, administrativa, da equipe interdisciplinar que está pensando esse curso. Eu falei que muitas vezes o curso ele é pensado por um técnico da área e não por uma equipe interdisciplinar. A infraestrutura que a instituição tem. E os aspectos didáticos, a gente tem aqui vários tópicos, entre eles o planejamento e desenho didático e o material didático, né? A forma e o conteúdo. Né? E é isso que a gente vem falar aqui hoje, né? Quando eu falo em relação ao planejamento didático, mas eu só queria reforçar isso, que eu acho que é importante, né, para todo mundo. Eu vou falar do planejamento e desenho didático, vou falar do material didático, forma e conteúdo, né? Mas o tempo todo tem o olhar para esse todo. Então, por exemplo, um outro aspecto uma outra categoria que emerge da minha pesquisa é a interação. Olha que interessante, boa parte, né, dos cursos, das capacitações que eu me debrucei em pesquisar, autoinstrucionais, né, sem um apoio, sem mediação, sem interação, elas têm uma evasão muito maior do que aquelas que oferecem algum apoio ao aluno. Então, eu não posso falar de planejamento didático, né, material didático, sem falar da interação, que é uma outra categoria. Só para dar um exemplo assim, de como as categorias conversam entre si. Né? E no planejamento didático, primeiro a gente tem que pensar nessas etapas do planejamento. Quais são elas? Né? Definição da natureza. Qual a natureza desse curso que eu vou oferecer? Qual o nível? Qual o alcance, né? Daquele conhecimento
que eu estou pensando? Preciso pensar na estruturação da equipe responsável. E aí isso conversa com a questão de recurso, né, da equipe multidisciplinar. É muito importante que você tenha uma equipe não composta apenas pelo conteudista, e a gente encontra muito isso dentro das capacitações do serviço público. O curso é feito pensado apenas pelo conteudista, sem o apoio de uma equipe multidisciplinar, para que possa trazer esses outros aspectos que são tão importantes quanto o conteúdo dele, né, que é a tecnologia. A gente sabe que quando um curso fala em tecnologia, os alunos desistem, eles também ali vão deixando o curso ao longo do tempo, né. Então você tem que ter uma equipe que tenha uma pessoa responsável pelos aspectos tecnológicos. Nós temos que ter ali educadores que entendam, né, um pouco eu brinco, dos paranauês, né, pedagógicos, né, dessa perspectiva do planejamento, da avaliação, da aprendizagem, né. Então a gente tem que pensar na estruturação dessa equipe. Elaborar um projeto didático-pedagógico. Tudo que for pensado tem que estar registrado. Um bom curso à distância, ele tem que ter ali tudo muito claro no seu planejamento, né, que é o projeto didático-pedagógico. Ou a gente pode encontra na literatura diversos outros nomes, esse foi o que eu escolhi, né. A produção do curso, produzir, colocar a mão na massa para fazer realmente esse curso, material didático, qual vai ser, né, pensar ali como tudo que for produzido vai ficar dentro do ambiente virtual de aprendizagem e a própria implementação do curso, tá. Quando eu falo do projeto didático pedagógico, eu preciso ter um documento que ele realmente traga o que é aquele curso, que ele deixe isso bem claro. Vou só abrir um parênteses e contar uma situação muito interessante, que eu fui orientar uma pessoa no doutorado, né, e ela queria criar um curso de biotecnologia para sistemas de gestão da qualidade, que é um dos assuntos que a gente trabalha no Inmetro. O Inmetro ele tem também cursos de mestrado, doutorado, né. E ela acreditava que a ementa do curso seria o suficiente para ela ter um curso. E eu vou participar da banca dela e eu começo a conversar: "Olha, isso não vai dar conta, né, do seu curso. Você precisa ter um projeto didático pedagógico, você precisa ter um projeto de curso que especifique", e aí é exatamente isso aqui, as bases epistemológicas, o perfil dos participantes, os objetivos que você quer alcançar, estrutura o currículo, né, os conteúdos que você vai trabalhar, porque a ementa ela traz ali, objetivo, conteúdo, acabou, né. Mas qual o perfil desse participante? Qual a base epistemológica? Quando eu falo de base epistemológica, a gente pensa assim, numa moldura. A base epistemológica é a moldura. O que está dentro tem que conversar, né? Então, o processo avaliativo tem que conversar com essa base epistemológica. Como se dar interação? É um curso autoinstrucional? É um curso que tem tutoria? É um curso que tem momentos síncronos de interação, né? Que estratégias eu vou lançar a mão? Ótimo, E quando Tatiana. E quando eu Ótimo. penso ainda no planejamento, eu preciso pensar também no desenho didático desse curso, né. O desenho didático eu costumo falar que, assim, que é o caminho que o aluno vai percorrer, que envolve, né, o desenvolvimento, a utilização de métodos, técnicas, atividades, né, os produtos educacionais e a disposição disso tudo no ambiente virtual de aprendizagem, né. E eu proponho ainda que haja ali, um pensamento de diversificar esse planejamento e esse desenho didático, né, com atividades interativas, diversificadas, hipertextuais, que você utiliza ali diversas ferramentas, interfaces, trabalhando, assim, no potencial mesmo dessas ferramentas. Obrigada, Tatiana. A gente agradece muito, muito a sua participação, agregou bastante valor. A gente começou a conversar sobre isso em outra aula, sobre material didático e tudo. Nosso tempo está apertado, sempre é assim, acontece com as melhores famílias. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. A gente quer ver um artigo seu nas próximas disciplinas, tá bom? E espero contar com você em outras aulas, em outros Pode momentos. contar comigo. Ótimo. Obrigada, Tatiana.
Turma, a gente se despede aqui. Espero que tenham tirado bastante proveito, porque essa pesquisa está incrível, vale muito a pena acessar, tá bom? A gente se vê na próxima aula.